Bom, rapaziada, dessa vez mais um vídeo pra vocês, onde o protagonista ele fica mais forte consumindo as coisas. Por exemplo, se ele toma um Red Bull, ele fica com uma velocidade absurda. Se ele bebe Coca-Cola, a energia dele fica lá nas alturas. Se ele come chocolate, ele fica com 2 vezes a força que um humano normal. Quanto mais ele consome, mais ridiculamente poderoso ele fica. Então, bora pro vídeo. Tudo começa com um homem mandando todo mundo arrumar as coisas, dizendo que depois cada um podia ir direto para casa. Enquanto isso, Park parece estar bebendo alguma coisa depois de terminar o serviço. Um dos caras comenta que ele já estava indo embora e pergunta se ele não queria jantar com eles. Mas Park responde que tinha coisas mais importantes para fazer no dia seguinte. O homem então diz que só queria saber o que eles estavam tomando, já que ele era o único que não parecia cansado depois do trabalho. A verdade é que Park sempre tomava vitaminas mais cedo, e ele mesmo ficava se perguntando se era possível ganhar tanta força só com aquilo. Na cabeça dele, vitaminas tinham o melhor custo-benefício, justamente quando a pessoa estava exausta. O nome do jovem era Park Haneu, ele tinha 22 anos, e os melhores efeitos vinham quando ele ficava turbinado com as substâncias que ele usava. Foi assim que ele descobriu seu atributo especial, ainda durante o serviço militar. Naquela época, depois de tomar os suplementos que um colega tinha dado para ele, Park percebeu algo estranho. Mesmo depois de um dia inteiro de treinamento pesado, o cansaço dele sumia com apenas 2 vitaminas tomadas. E quando tomava ômega 3, a mente ficava limpa. A concentração subia e ele parecia funcionar melhor do que o normal. Um tempo depois, Park desce de um ônibus pensando em comprar um café numa loja de conveniência no caminho de volta. Só que ao olhar para o lado, ele percebe uma garota encarando ele com um certo desespero. Ela disse que era a primeira vez que contava aquilo para alguém. Park, todo felizão por dentro, achava que ela ia se declarar, coitado. Ele pergunta para ela como poderia ajudá-la. Mas não era nada disso do que ele estava esperando. A garota só estava tentando enganar ele e chamar ele para um culto. Enquanto se afasta, ela diz que não era uma pessoa ruim e que o nome dela era Han Yuni. Park deseja um bom dia para ela e pensa que ainda existiam pessoas assim. Só que ele já estava completamente cansado de cultos, santos e coisas desse tipo. Principalmente por causa do próprio pai. O pai dele tinha sido uma pessoa bem estável. Mas um dia, simplesmente do nada, disse que tinha tomado uma decisão muito importante. Iria criar remédios para se tornar um santo. Depois dessas palavras completamente malucas, ele largou o trabalho e se mudou para a casa dos pais, no interior, e começou a consumir uma mistura de medicamentos com outros ingredientes. O resultado foi parar no hospital diversas vezes com dor de barriga. Quem diria, né? Até que um dia, como se nada tivesse acontecido, ele foi para a natureza e deixou uma mensagem dizendo que voltaria cheio de energia. Só que isso aconteceu 20 anos atrás. Na época, Park tinha só 2 anos. Enquanto compra mais vitaminas, Park pensa que muito tempo já tinha passado e que a mãe dele sofreu bastante tempo depois do desaparecimento do seu pai. Além disso, na opinião dele, o pai podia muito bem ter tomado suplementos normais em vez daqueles remédios esquisitos. Ao sair da loja, Park nota algo estranho. Um círculo gigantesco aparece no meio do céu. Ninguém ao redor fazia ideia do que era aquilo. Park pensa que quando entrou na loja não tinha visto nada parecido. Ele também não acha que aquilo fosse algum tipo de arte, então supõe que talvez fosse uma nave espacial ou algo assim. Nesse momento, o chão começa a tremer. Várias pessoas entram em pânico, enquanto Park observa a situação com uma calma até meio absurda. O chão se abre, uma mão surge da rachadura e um monstro horrível começa a sair dali, parado na frente de Park. Aquilo parecia algum tipo de demônio. No instante seguinte, a criatura avança contra ele. Desesperado, Park pensa que precisa sair dali. Então o coração dele começa a bater mais rápido, e uma mensagem avisa que os nutrientes serão utilizados. O demônio está prestes a atacar quando o sistema avisa de novo que a energia foi fornecida. Com isso, os sentidos e reflexos do Park são aprimorados. Em questão de segundos, ele consegue desviar do ataque, só que fica confuso porque o golpe pareceu lento demais. No meio daquela loucura, ele se pergunta o que tinha acabado de acontecer. Será que ele sempre teve uma força monstruosa daquele jeito? Talvez fosse por causa dos suplementos. E se for isso, ele poderia fugir dali com facilidade. Só que as outras pessoas ao redor não tiveram a mesma sorte. Elas estavam sendo massacradas por outros demônios. Vendo aquilo, Park fica irritado. Ele começa a correr e pensa que naquele estado, talvez tivesse uma boa chance de vencer. Logo depois, ele chuta o monstro, que é lançado para fora dali. Os dois correm para pegar o porrete, mas o Park chega primeiro, agarra a arma e acerta a cabeça do demônio. Ele percebe que a criatura era bem mais fraca do que imaginava. Logo em seguida, vários monstros avançam contra ele. Park derrota um por um, e em poucos segundos já está cercado por corpos no chão. Sem entender direito o que aconteceu, ele olha para cima e quase não acredita no que vê. Um demônio gigante está parado na sua frente. Ao notar os outros monstros caídos, Park pensa que deveria tentar lutar, já que talvez aquele demônio também fosse mais fraco. Só que em questão de segundos, a criatura já ataca o jovem, e sangue começa a jorrar. Enquanto isso, outras pessoas ainda lutavam contra os demônios. Um homem pergunta o que aconteceria se os monstros fossem até aquele lugar, e o outro responde que também estava morrendo de medo, pedindo para fecharem a porta. Nesse momento, alguém é arremessado para dentro do local e acerta os dois que estavam na loja. Na frente deles, um demônio gigante aparece. Desesperado, o jovem implora para não ser morto e pede para alguém salvar ele. Nesse exato momento, alguém aparece fumando um cigarro,
e o sistema anuncia que o Elixir foi consumido. Em segundos, Park avança contra o demônio e acerta um chute que joga a criatura para longe. O sistema avisa que a adrenalina disparou no corpo dele. Park então diz que está na hora do segundo round e parte para cima de novo, acertando um soco no rosto do monstro. Ele manda uma sequência de golpes, mas o demônio revida. Mesmo assim, Park consegue desviar e comenta que ainda parecia cheio de energia. Então ele acerta com outro soco no rosto da criatura, manda ela para provar isso e esmaga a cara do demônio no asfalto, conseguindo derrotá-lo. Park percebe que os cigarros também tinham um efeito no corpo dele e torce para que a mãe esteja bem. Só que naquele mesmo instante, o demônio se levanta de novo. A criatura agarra a cabeça de Park, dá um soco nele e joga ele no chão. Por pouco, Park segura a mão do monstro e acerta um soco no estômago dele. Dessa vez, finalmente, a criatura cai de vez. Park fica completamente acabado, dizendo que está cansado demais e nem consegue se mexer. Mas então ele percebe outra coisa. As outras pessoas não estavam conseguindo escapar dos demônios. Ele tenta se levantar rápido, só que ele não tem mais energia. Park se pergunta de onde aqueles monstros estavam vindo e por que estavam atacando pessoas normais, implorando para eles pararem. Logo depois, um demônio agarra um homem e Park só consegue ficar parado, assistindo. O monstro está prestes a acabar com um coitado quando uma pessoa surge no ar segurando um pedaço de papel. Ela parece lançar um feitiço e derrota vários demônios de uma única vez. Surpreso, Park percebe que aquela pessoa tinha eliminado todos os monstros ao mesmo tempo. Ele se pergunta quem era aquele homem e se ele realmente era um humano. Então uma garota diz que o Park foi muito bem e pergunta como ele conseguiu matar um demônio daquele sem nenhum treinamento. Ela quer saber quem ele é. Enquanto isso, Park só encara tudo sem reação. A garota diz que precisa ver quanto potencial ele tem e pede para ele estender a mão. Park ainda está confuso, mas ela lança um feitiço que puxa a mão dele e começa a analisá-lo. Ao ver o resultado, ela não acredita. Aquilo não era celestial, nem terreno, mas também não era humano. Em outras palavras, Park era um irregular. Mesmo achando triste que aquele garoto tivesse sido escolhido, ela pensa que não podia permitir que alguém destinado a se tornar uma calamidade continuasse vivo. Ela começa a usar magia, pensando que precisava se livrar dele naquele momento. Só que Park agradece por ela ter ajudado, dizendo que se ela não tivesse aparecido, algo muito ruim com certeza teria acontecido. Por isso, ele nem sabia como agradecer. Ao ouvir aquilo, a mulher fica em silêncio. Ela pensa que era uma pena desperdiçar aquelas boas maneiras e aquela energia pura. Então joga uma pílula na boca dele, e Park acaba engolindo. Sentindo um gosto amargo, ele pergunta o que ela deu para ele. No mesmo instante, Park cai no chão. A mulher responde que era um remédio usado para selar o centro de energia dele. Embora não fosse algo usado normalmente para selar demônios incontroláveis, aquela era a única forma de salvar a vida dele. Um dia, os poderes irregulares dele destruiriam a própria vida dele e o mundo ao redor. Mesmo que Park sofresse, era pelo bem maior. Ela pede para ele não odiá-la e diz que se o destino permitir, eles vão se encontrar novamente. Depois disso, a garota vai embora sem nem dizer o próprio nome, e Park fica caído no chão se perguntando o que tinha feito para ela dar aquele remédio a ele. Ele também não entende o que ela quis dizer com irregular, e se aquilo tinha alguma relação com seu atributo especial. Ao se levantar, Park pensa que ela só podia estar de brincadeira. Se ela não tivesse aqueles poderes, estaria no chão com o crânio aberto. Rapidamente, ele vai até uma loja, pega um suplemento e começa a beber. O sistema anuncia que a substância foi consumida. Park decide que daquele dia em diante, usaria esses poderes para sobreviver. Algum tempo depois, ele já está em casa, fazendo um estoque de suprimentos. Ele percebe que bebidas contra a ressaca também funcionam no corpo dele. Lembrando que a garota falou sobre uma calamidade, Park pensa que o remédio que ela deu devia ter algum efeito. Mas por enquanto, ele precisava pegar tudo o que fosse necessário e ir direto até sua mãe. Nesse momento, o celular dele toca. Uma mensagem do governo aparece dizendo que monstros estavam por toda parte e pedindo para ele baixar o aplicativo do departamento para receber mais informações. Prestes a baixar o app, o Park nota que o nome era Precauções Especiais número 24 e pensa que deviam ter criado aquilo às pressas, porque o design era horrível. E olha, quando até no apocalipse o app é feio, a situação é séria. Ele pega o celular, escaneia sua identidade e o aplicativo anuncia que a autentificação foi concluída. Em seguida, ele seria redirecionado. Nesse momento, várias letras estranhas começam a surgir ao redor dele. Sem entender nada, Park se pergunta o que está acontecendo. O sistema anuncia que confirmou que ele possui um físico espiritual e por isso começaria a analisar o seu corpo. Park acha aquilo parecido com o que a mulher tinha dito, talvez algo relacionado a tal irregularidade. Logo depois, ele sente uma dor e se pergunta por que aquilo tinha que acontecer justo agora, já que os efeitos do remédio provavelmente estavam começando. Então ele bebe mais suplementos e percebe que está se sentindo bem melhor. Mesmo assim, a mensagem continua analisando o seu físico. Pouco depois, o sistema anuncia que os resultados da análise do Park foram concluídos. Havia uma matéria azul do vazio em seu corpo, e a sua cor representava a energia da madeira. A chance de obter a água a partir daquela matéria era extremamente rara, e o nome dela era combustível azulado. Chamavam assim porque funcionava como um elixir condensado e guardava a energia de toda a Terra. Enquanto Park espera a resposta do sistema,
Fica claro que a energia da matéria azul era um dos ingredientes do remédio que ele tinha tomado. Como a bebida contra a ressaca curou o efeito venenoso do medicamento, apenas a energia da matéria azul permaneceu no corpo dele. Com isso, algo muito interessante aconteceu com o corpo de Park. Desesperado, ele percebe que está quente demais e pensa que seria melhor esperar a febre baixar. Só que Park se sente muito inquieto e tenta achar um jeito de ficar mais confortável. Então tem uma ideia: meditar. Ele lembra daquelas posições que o pessoal faz em filmes de artes marciais e decide ficar assim até a febre passar. Além disso, a posição era confortável. Então, pronto. Problema resolvido do jeito mais estranho possível. Park reclama que deveria ter um físico normal, um corpo comum, como qualquer outro. O sistema então anuncia que os resultados mostram que Park possui um corpo comum, cheio de energia de madeira. Park pensa que a mulher deu aquele remédio porque era considerado irregular, mas não entende o significado dessa energia. Além disso, parecia que os efeitos do veneno tinham desaparecido. Talvez os efeitos dos ingredientes tivessem mudado enquanto ele era analisado. De qualquer forma, era um alívio, porque se a análise mostrasse que ele era o irregular, ele poderia ter sido morto. Então, um sistema de cor diferente aparece, e dele surge um homem cumprimentando todos os cidadãos da Coreia. Ele diz que tudo o que será dito a partir daquele momento é completamente verdadeiro. 10 mil anos atrás, o mundo era um lugar muito mais espetacular do que era agora. Criaturas chamadas monstros vagavam pela Terra, enquanto os seres de outros mundos atravessavam galáxias para chegar até aqui. Naquela época, humanos eram mortos e descartados como se não fossem nada. No meio daquele caos, alguns escolhidos receberam físicos espirituais, um poder especial que não possuíam antes. Esse poder adquirido deu aos humanos uma expectativa de vida comparável aos dos monstros. Assim, começou uma era em que qualquer um poderia usar grandes poderes. Mais tarde, essas pessoas passaram a ser chamados de monges. Para fechar os portões dos céus, elas sacrificaram suas vidas por um bem maior, garantindo que os humanos pudessem prosperar na Terra para sempre. Essas pessoas foram lembradas como mitos e lendas, e as suas histórias passaram de geração em geração. Elas continuaram protegendo os portões enquanto a humanidade avançava. Pelo menos era assim que as coisas funcionavam até algumas horas atrás. Todos os monges escolhidos passariam a patrulhar suas áreas designadas para proteger a segurança da humanidade. Além disso, essas pessoas já tinham sido testadas por suas habilidades, o que dava para elas o direito de aplicar a lei quando necessário. Enquanto isso, Park continuou analisando o sistema, se perguntando se era isso que significava encontrar habilidades adequadas para suas aptidões. Neste momento, várias outras telas apareceram na sua visão. Ele se pergunta se tudo ao redor eram habilidades e logo percebe que sim, porque eram exatamente os pontos de onde ele sentia o calor emanando. Naquela imagem, o protagonista estava na mesma posição de antes. Depois de treinar sistematicamente por certo período, uma pessoa poderia emitir um calor de pelo menos 1 entre 3 pontos. Quando os 3 pontos começassem a aquecer, ela deveria iniciar o treinamento do caminho da Terra. Até ontem, Park não acreditava em religião nem nada parecido. Agora, de repente, estava praticando uma técnica sagrada de respiração. Logo depois, ele começa a meditar e fica surpreso, porque aquilo era muito mais fácil do que ele tinha imaginado. Mesmo com o corpo espiritual, levaria um tempo para conseguir sentir a energia se acumulando nos 3 núcleos. Para algumas pessoas, isso poderia demorar meses ou até anos, dependendo do talento. Com treino suficiente, alguém poderia atingir um estado do vazio, ficando inconsciente até mesmo do ambiente ao redor. Assim, Park dá o seu primeiro passo para se tornar um monge. Quando abre os olhos, ele fica confuso. Várias plantas cercavam seu corpo. Park se pergunta o que era aquilo e quanto tempo tinha ficado naquela posição. Ao pegar o celular, percebe que a bateria acabou, então pensa que deveria haver algum relógio por perto para checar a hora. Só que quando olha, vê que já era 22 de junho. Park fica completamente chocado, porque em 100 dias tinham se passado enquanto ele meditava. Algum tempo depois, ele já tomou banho e ficava feliz ao perceber que ainda havia água. Aquilo era muito estranho, seus ferimentos estavam curados, ele não sentia tanta fome e além disso não tinha perdido muito peso. Pelo contrário, estava bem mais forte. Ele pega o celular enquanto carrega e pensa em conferir as notícias. Só que quando olhou para fora mais cedo, havia uma barreira em formato de domo gigante. Com tantos buracos soltando monstros, aquela área provavelmente era uma zona de perigo extremo. Nesse momento, Park percebe que outro tremor aconteceu, mas não era um terremoto, era uma figura horripilante atravessando o campo. Desesperado, ele se pergunta que merda era aquilo, já que havia vários demônios cercando os prédios. Park entende que precisava sair dali imediatamente, só que não havia sinal no local, então chamar a ajuda de emergência era a única opção. Ele pensa que tinha acalmado a temperatura do corpo com a técnica de respiração e sobrevivido 100 dias na posição de lótus. Logo depois, o sistema aparece dando boas-vindas a Park, informando que ele não estava conectado a nenhuma rede. Algumas funções exigiam conexão. Olhando para aquilo, Park se pergunta se não havia nada naquele lugar que pudesse usar. A única coisa que abria era seu perfil com informações pessoais e uma coisa estranha dizendo que ele tinha 2 cópias de talismã disponível. O sistema anuncia que havia 3 talismãs utilizáveis e que, dependendo do apelido da classificação do usuário, talismãs de nível mais alto seriam concedidos. O primeiro se chamava Passos Suaves, uma magia especial de 9º nível. Park acha aquilo fácil demais e se pergunta se era só isso mesmo. Ainda assim, não sente nenhuma mudança no corpo.
Só que, quando tenta dar um pequeno passo, acaba batendo o rosto direto na parede. Aí ele entende, do pior jeito possível, que a tal magia especial era real. Park se pergunta mais sobre as outras habilidades. É revelado que uma delas permitia carregar mais peso, enquanto a outra podia criar um tornado de luz. Surpreso, Park pensa se deveria usar aquilo no telhado. Mas havia um problema. Os monstros poderiam ver a luz e vir atrás dele. Além disso, ele tinha copiado a técnica de respiração da última vez. Então decide analisá-la melhor. O sistema anuncia que o treinamento era dividido de 1 a 10 estrelas. E depois da 5ª estrela, ele poderia usar técnicas da natureza. Park fica animado ao perceber que também podia aumentar os níveis, mas essa esperança morre rápido. Para subir uma estrela, serão necessários pelo menos 10 anos, ou seja, ele precisa de uns 70 anos para usar uma daquelas técnicas. Mesmo assim, Park decide verificar quantas estrelas tinha primeiro. Era assim que ele poderia avaliar a si mesmo, colocando energia nas duas mãos e verificando os anéis de energia na mão esquerda. Então Park começa a canalizar a energia nas mãos. O número de anéis representava seu nível de estrela, mas no mesmo instante, ele fica surpreso com o que vê. Antes que consiga entender direito, o monstro começa a avançar contra ele. Park precisa encontrar algo que ajude rápido, porque em questões de segundos, um tigre já estava na porta, começando a atacar. O tigre avança e rasga o ombro de Park Han-eu, só que na China antiga existia uma técnica chamada método de absorção, uma habilidade capaz de roubar a vitalidade de uma fera. E naquele momento, Park acaba mostrando algo muito parecido com isso. De forma absurda, ele consegue usar uma arte de 6º nível e derrota a besta. Enquanto isso, uma aura verde começa a envolver o corpo dele. Park percebe que só sobreviveu porque encontrou uma habilidade extremamente útil, mas logo em seguida desaba no chão. O sistema anuncia que o músculo havia se formado, que o sangue dele estava estável e que a produção de glóbulos vermelhos tinha aumentado drasticamente. Então um brilho verde começa a sair do olho de Park. Olhando para a própria mão, ele se pergunta o que estava acontecendo. Por que ele conseguia sentir uma quantidade enorme de energia correndo pelo corpo inteiro? Park supõe que seus nutrientes tinham sido reabastecidos quando ele absorveu a energia daquele monstro. Mesmo assim, aquilo era ótimo, porque aquela energia deveria ser o suficiente para aguentar depois de usar o tornado de luz. Ao olhar para o lado, ele percebe que algumas plantas brotaram do corpo do monstro. Park diz que com certeza aquilo não estava ali antes, então decide pegar, já que poderia ser útil. Enquanto caminha, ele percebe que só consegue usar um broto por vez, e se tivesse tempo para absorver a energia dos monstros antes de finalizá-lo, poderia fazer algo muito melhor. Só que naquele momento, era melhor evitar problemas demais. Ele precisava aguentar até a equipe de resgate chegar. Observando a habilidade Tornado de Luz, Park pensa que em algum momento teria que usá-la. Só que o outro monstro aparece e parte para cima dele mais uma vez. Como resultado, Park ativa a habilidade de novo e acerta um soco na criatura. Ele pensa que não tinha tempo para relaxar. Precisava se levantar rápido e chamar o resgate usando o Tornado de Luz. Mas toda vez que tentava avançar, acabava encontrando mais monstros, e ele derrotava um atrás do outro. Só que aquilo simplesmente não acabava. Eles continuavam vindo. Algum tempo depois, Park finalmente chega ao terraço do prédio e fica completamente chocado com o que vê. Um monstro gigantesco estava parado bem perto dele. Olhando aquela cena, Park pensa que devia estar ficando louco. Nesse momento, outro monstro aparece atrás dele. Mesmo assim, Park decide que era tudo ou nada. Ele corre em direção ao monstro gigante e começa a usar tornado de luz. Mais tarde, uma voz pergunta onde Park estava e manda o garoto aparecer logo. Ao notar um homem voando, Park faz um sinal mostrando que estava ali embaixo. O homem pergunta por que Park estava simplesmente parado ali e questiona se ele não tinha um talismã para voar ou pelo menos pular. Park responde que só tinha os 3 que conseguiu antes. O homem acha aquilo sem graça e manda Park estender a mão. Sem entender o que o garoto estava fazendo, o homem pergunta se ele não estava ouvindo, mas Park aponta para trás dele e avisa que havia um monstro ali. Em segundos, o homem usa um talismã sem o menor esforço e derrota a criatura. Depois, diz para Park não fazer ele repetir e manda estender a mão. Em seguida, pergunta quem ele era para ficar vagando em uma área restrita e se não dava valor à própria vida. Park tenta explicar o que tinha acontecido, mas o homem corta ele na hora, dizendo que não importava porque ele não precisava saber daquilo. Então Park apenas agradece por ter sido salvo. Ao sair da barreira, Park fica assustado, porque havia várias notificações da mãe dele. Mas logo entende a situação. Ele tinha ficado preso naquele lugar por 100 dias, e o mais importante era que sua mãe e seus parentes estavam bem. Park fica aliviado, mas também pensa em quantas coisas aconteceriam nesse período e em como o mundo devia estar diferente agora. Algum tempo depois, Park está em um prédio falando com a mãe pelo telefone. Ele disse que queria ligar de novo, que não tinha acontecido nada demais, só tinha se perdido e finalmente encontrado o caminho de volta. Por isso, em alguns dias, ele iria vê-la de novo. Outro homem pergunta se ele terminou a ligação, e Park responde que sim, pensando no alívio de saber que a sua mãe e seus parentes pareciam seguros agora. Logo depois, um homem entra correndo na sala, desesperado, perguntando se Park era quem estava pensando. Outro se apresenta, dizendo que era um dos discípulos sob o comando da unidade regional. Só que o primeiro homem nem liga para isso, e manda o oficial sair da sala. Ele ordena que vá embora e diz para não fazê-lo repetir. Pouco depois, o homem pergunta se Park tinha aprendido a técnica ascendente antes mesmo de seu portão celestial se abrir. Park responde que não, então o homem pergunta se ele era digno de acordar seu mestre adormecido.
Park apenas observa a situação friamente. Nesse momento, uma tela do sistema aparece diante dele e o homem pergunta se Park conseguia vê-la. Ele pergunta se estava escrito ascendente e explica que havia 9 altos níveis no total. A maioria dos despertos eram discípulos que podiam ser chamados de santo, e o nível mundano era o mais alto. Porém, aquele homem tinha sido reconhecido por suas qualificações e acabou classificado como um ascendente sob seu mestre. Idade e origem não importavam. Quem acumulava mais treinamento como discípulo era considerado o sênior, não necessariamente o mais velho. Por isso, Park deveria fazer o melhor possível por seu sênior. Essa era a regra não dita. Park pergunta se ascendente era o nível mais baixo e qual era o nível do mestre dele. Isso irrita o homem, que manda o Park não falar do que não sabe. Ele diz que Park nasceu com um físico espiritual, então se quisesse sobreviver naquele mundo, precisava ficar sob a proteção dos superiores. Por esse motivo, não haveria uma segunda chance. Se ele falasse aquilo de novo, morreria. Mas Park comenta que ouviu dizer que ninguém podia trocar de mestre 3 vezes, então talvez aquele homem estivesse seguindo aquele mestre porque achava que o jeito dele falar era interessante. Isso deixa o cara completamente furioso. Só que nesse momento, uma tela do sistema aparece mostrando todas as informações de Park. Park comenta que achou que o homem tinha dito que aquele nível era o mais próximo depois de ascendente. Então ele se levanta e diz que precisava fazer o melhor pelo seu superior. Algum tempo depois, aquele homem discute com seu mestre. Ele pergunta se tratou o sênior como foi instruído e se realmente entregou a técnica que tinha usado. Irritado, diz que aquilo era uma tolice enorme, porque era como admitir que herdou a técnica de um bandido e ainda abaixar a cabeça para aquele homem. Porém, um outro responde que o alcance de desempenho de Park era maior que o dele, e por isso ele era um santo de alto nível. Seu mestre diz que aquilo poderia ser por causa da condição do corpo de Park. O homem responde que se fosse o caso ele poderia muito bem ter um físico irregular. Isso deixa o mestre ainda mais irritado. Ele pergunta se o homem continuaria dizendo tamanha besteira se estava insinuando que o garoto nasceu com um físico mundano como o deles. O homem pergunta se isso significaria que o treinamento dele era mais acelerado. Só que nem o mestre sabia ao certo. Originalmente era difícil ver um humano subir em direção à natureza. Os humanos um dia saíram da água e voltaram para a terra. Dominaram o fogo para afastar o frio e derreteram o ferro para refiná-lo. Embora existam grandes semelhanças entre os seres vivos, suas relações também são bastante incomparáveis. O mestre diz que o relatório sobre Park provavelmente aconteceu porque ele era um caso extremamente raro. E se o homem entendeu, não deveria mencionar nada sobre o método de construção, porque eles entregariam um remédio para ele tomar cuidado quando sua respiração se estabilizasse. Observando a situação, o mestre pensa que aquilo era fascinante. O vento estelar só deveria existir para aqueles inclinados à natureza, então ele se pergunta como nunca tinha ouvido falar de algo assim antes. Enquanto isso, Park está em casa, mexendo no computador. Segundo o anúncio do governo, não havia uma única pessoa com física irregular em todas as nações. As poucas pessoas que apresentavam física irregular em testes espirituais e físicos eram isoladas, mas Park ainda não tinha sido pego. O físico irregular era espiritual, de modo geral, dividido em 3 tipos, celestial, mundano e humano, mas havia um quarto tipo, imprevisível, que podia aparecer. Mesmo depois que os santos desapareceram na década passada, os monstros ainda tentavam interferir no mundo. Para impedir que causassem dano, os santos se uniram e baniram daquele lugar. Por isso a existência deles virou nada mais do que lendas e histórias. Além disso, existiam 2 exemplos daquele tipo de caso. Para Park, não fazia sentido pensar que ele deveria ser banido, já que não era nenhum assassino em série famoso. Enquanto bebe café, o sistema informa que a substância foi consumida. Até um saquinho de chá de arroz integral, o corpo dele tremia quando alcançava a eficiência máxima. Park pensa que conseguiu um resultado de físico mundano no teste espiritual e físico, e por causa disso a matéria azul foi dada a ele. Mesmo sem saber quanto tempo o efeito daquela substância duraria, Park tentava encontrar algo com efeitos parecidos, só que não havia nada confiável. Por isso ele imaginava que talvez existissem os limites para informações que poderiam circular no setor privado. Então, naquele momento ele tem uma ideia. Park pesquisa a palavra remédios na barra de busca e encontra algumas informações parecidas com o que estava procurando. Observando as sementes, ele se pergunta o que eram aquilo. Será que eram as mesmas sementes que tinham visto antes? Segurando-as, Park lembra que conseguiu quando lutou contra uma besta. Ele pensava que elas eram mais comuns do que tinha imaginado no início. Ao pesquisar online, vê que não havia imagem sobre a germinação daquelas sementes. Então faz uma postagem anônima perguntando se alguém já tinha visto aquelas sementes antes. Aquelas eram ervas do purgatório, plantas que cresciam naturalmente perto do rio Estige. Se forem comidas cruas, deixariam uma pessoa doente, porém as condições para a germinação eram muito restritas, tornando extremamente difícil obter sementes germinadas. Park percebe que as que ele tinha já estavam germinadas, então decide fazer um experimento com as que ainda não tinham brotado, usando a técnica de respiração do vento estelar nelas. As sementes começaram a crescer na mão dele. Um homem entra no quarto gritando, mas Park já não estava mais ali. O homem se pergunta se ele tinha fugido, então vasculha o quarto para ver se Park tinha roubado alguma coisa. Ao abrir a geladeira, descobre que o garoto tinha levado um de seus pêssegos. Em outro lugar, Park continua experimentando com as sementes. Pouco depois, uma pequena árvore cresce.
Park Hae-woo comenta que só respirou por 2 horas e aquilo já tinha crescido bastante. Admirando o resultado, ele pensa que por meio da respiração, a energia é trocada com tudo ao redor. Como esperado, a técnica do vento estelar tinha o poder de fazer plantas crescerem. Se ele continuasse cultivando ervas usando aquilo, não teria problemas para viver como irregular. Então Park consome o broto da erva do purgatório enquanto respira. Ele sente o calor se espalhando de forma parecida com a matéria azul, só que a sua aura vermelha desaparece e Park se pergunta se fez algo errado. Ele tenta de novo, mas a aura desaparece mais uma vez. Park diz que achou que estava funcionando e se pergunta por que a parte da energia ficou no baixo do abdômen. Confuso, ele imagina se isso aconteceu porque a matéria azul do vazio era uma substância de qualidade superior. Mastigando o broto, Park decide tentar mais uma vez. A aura vermelha retorna, mas dessa vez o calor é diferente. Então ele se lembra do que leu na internet sobre energia Yin. A erva do purgatório tinha natureza Yin, enquanto a matéria azul do vazio tinha natureza Yang. Park se pergunta se isso significa que precisava aprender uma técnica de absorção de energia Yin, mas se encontrasse energia misturada, sua vida poderia correr perigo, como antes. De qualquer forma, ele pensa que era um alívio. Apesar das baixas da eficácia, o poder ainda podia aumentar. Então Park arranca uma pequena árvore, mas um barulho acaba assustando ele. Era só uma mensagem no celular. Ao ler, vê o aviso de que o filho de sua majestade morreu e que todos deveriam tomar cuidado com a chuva. A mensagem pede para todos os moradores evacuarem imediatamente. As pessoas entram em pânico, se perguntando por que não foram avisadas antes. Logo começa uma chuva pesada e vermes aparecem na rua. As pessoas dizem que seriam menos perigosos se ninguém tocasse neles. Park percebe que havia uma barreira protetora ao redor do prédio e sente alívio por ter seguido aquelas pessoas até ali. Fora do prédio, alguém grita por ajuda. Um pássaro monstruoso enorme aparece diante de uma mulher e Park fica chocado com o que vê. A ave usa as garras para levantar a mulher e jogá-la em um ninho cheio de vermes. O monstro então observa as pessoas dentro da barreira. Um homem assustado diz que se tivesse se atrasado, ele estaria naquela situação. Park Hae-woo ativa suas habilidades, pensando que deixar uma pessoa saudável morrer não fazia sentido. Então sai da barreira para enfrentar a criatura. Ele acerta um golpe na cabeça do pássaro, que cai facilmente no chão. Park pensa que não se lembrava de ser tão forte, e se pergunta se aquilo era por causa das ervas do purgatório que consumiu antes. Mas logo percebe que aquela chuva intensa era as lágrimas do Rei Dragão, e ele acabou consumindo aquilo também. A água fazia as árvores crescerem mais e ficarem mais fortes, porque ativava e amplificava sua energia do elemento natureza. Agora Park conseguia fazer qualquer coisa. Por isso, ele decide usar o refinamento de artefato em sua árvore, que agora se transformava em uma lâmina mata-demônios. A ave se levanta de novo, furiosa, e avança contra o jovem. Park se defende, pensando que se abaixasse a guarda seria empurrado para trás. E se ele não tinha muito tempo antes de bater na barreira protetora, então precisava aguentar. Logo depois, a criatura abre uma brecha, e Park aproveita para atacar, só que o golpe nem arranha o monstro. Ele se pergunta se aquilo era por causa da lâmina mata-demônios. A ave se levanta de novo, com os olhos fixos na lâmina, porém decide atacar a mulher caída no chão. Park salva a mulher, e ela agradece. Ele responde que ainda era cedo demais para se sentir aliviada. A ave fica enfurecida ao ver os dois tentando escapar e ataca. A mulher consegue voltar para dentro da barreira, mas o Park Hae-woo não tem a mesma sorte e acaba batendo contra a parede. Mesmo assim, ele se levanta aliviado, pois não teve nenhuma fratura graças às camadas de proteção. Embora o efeito já estivesse desaparecendo, o monstro voa para atacar Park de novo. Ele sorri, pensando que uma ave daquele tamanho voando era uma baita palhaçada. Então percebe que não podia correr até o abrigo, porque o efeito da substância estava acabando e seu corpo já estava enfraquecendo. Park se pergunta se deveria plantar brotos. Seria difícil usar aquilo contra o monstro, mas como aquele era uma aposta com poucas chances de vitória, ele decide usar seu trunfo. A lâmina mata-demônios tinha características tanto de planta quanto de espada. Ao fincar as raízes no chão, ela precisava de tempo para trocar energia e se fortalecer. Mas enquanto as lágrimas do dragão caíam, era possível aumentar o poder da espada usando uma técnica que absorvia a chuva e armazenava a energia de submissão demoníaca. Agora, a espada de Park estava carregada de relâmpagos. Ele avança contra o monstro e acerta um golpe na besta. Logo depois, a cabeça do monstro fica presa em um prédio. Park aproveita a chance e corta a cabeça da criatura. As pessoas assistindo não conseguiam acreditar que aquele garoto matou aquela coisa. Se alguém tivesse morrido por causa daquele pássaro, as autoridades provavelmente nem teriam dado atenção. Mas aquele jovem não hesitou em salvar alguém em perigo. As pessoas começam a compará-lo a um super-herói e passam a gravar vídeos dele. Só que de repente, Park é atacado. Um homem aparece perguntando se ele sabia o que tinha acabado de fazer, porque matou o pássaro que a senhorita Yua tanto estimava. Para ele, queimar alguém como Park nem seria punição suficiente. O vídeo do protagonista sendo atacado começava a viralizar.
e as críticas apareceram. Uma mulher pergunta se o seu filho havia morrido e se aquele homem tinha queimado o insolente que matou seu mensageiro. A assistente responde que por enquanto o garoto tinha sido detido. Yua diz que parecia que todos a desprezavam, já que estavam apenas mantendo aquele garoto impertinente sob custódia. Furiosa, ela ordena que todos os humanos sejam avisados. Se não quisessem sofrer sua ira, deveriam dar um exemplo e matar o garoto. Mas a assistente responde que havia um relatório indicando que as ações de Park tinham virado tendência. Por isso, a mulher deveria ser gentil com o garoto, já que havia um grande nível de satisfação com uma nova liderança. Yua diz que regras daquele mundo não eram divertidas e que as regras do governo eram assustadoras. Ela tinha certeza de que havia alguma forma de acalmá-la. A assistente responde que preparou uma homenagem para garantir que a reputação da senhorita Yua não fosse manchada. Então Yua diz que vai aguardar. Logo depois, a chuva começa a parar e a mulher comenta que o Rei Dragão aliviou a sua tristeza. Era apenas uma ilusão achar que seres transcendentes estavam livres de desejos. A senhorita Yua pega um pacote e pensa que o importante era conseguir obtê-lo. Era um pedaço de tronco de uma fruta chamada Tesouro da Fantasia, até mesmo pelos deuses. Suas flores só floresciam uma vez a cada 3.000 anos. Era uma árvore mística que crescia apenas no pomar da Rainha Mãe do Oeste, os pêssegos da árvore da imortalidade. Yua comenta que quando a Rainha Mãe sacrificou para fechar os portões dos céus, o pomar desapareceu. Se ela conseguisse obter um broto daquela casca, seu nome substituiria o da Rainha Mãe do Oeste. Enquanto isso, o Park caminha pela rua, lembrando que um homem disse que ele fez todas as divindades parecerem pessoas ruins e que dali em diante não deveria fazer nada que chamasse atenção. Park olha para a mão e pensa que, mesmo tendo sua espada confiscada, estava feliz por ter conseguido aquilo. Naquela noite, ele se encontrou com um bloco de madeira no corpo do pássaro. Ele se perguntou por que aquele pedaço de madeira estava preso no tornozelo do monstro. Então percebe que o tronco estava vivo. Pouco depois, aquele homem apareceu e Park conseguiu pegar um broto antes de ser atacado. Agora, ele pergunta se deveria tentar cultivá-lo. Um ano depois, uma reportagem informa que o governo tomou várias medidas para purificar a água. Um homem reclama do cheiro e diz que o problema da água era culpa de um monstro, então o governo deveria resolver. Um mês antes, quando a energia celestial estava em desordem, um monstro se escondeu no rio Han. Era um peixe cabeça de cobra de 1000 anos. Depois de cruzar o mundo dos monstros e chegar a um rio no mundo humano, ele se tornou poderoso o bastante para reivindicar o título de Deus, passando a se chamar de soberano do rio Han. A criatura declarou que ninguém poderia usar as águas do rio até que um sacrifício humano fosse realizado. Um garoto assistindo a reportagem comenta que aquele peixe parecia ter cérebro de verme. Esse era Yang-gyu, discípulo de uma das 8 montanhas sagradas da Península Coreana. Então alguém diz para ele evitar comentários inúteis durante a reunião, então seria melhor se comportar e sentar direito. Essa era Shin Siwoo, a discípula mais jovem de uma das 8 montanhas sagradas da Península Coreana. Só que o garoto não se importava com a reunião, porque aquele não era um problema que eles poderiam discutir e resolver sozinhos. Em primeiro lugar, tudo dependia da vontade dos anciões. A mulher fica irritada e pergunta se foi isso que o mestre dele ensinou. Ela diz que 10.000 pessoas já tinham contraído doenças por causa da água, então eles precisavam encontrar uma solução o quanto antes. Depois, pergunta como ele ousava insultar o mestre dela. Yang-gyu pergunta se ela era capaz de matar o soberano do rio Han. Afinal, 4 dos melhores místicos imortais tentaram parar a criatura e falharam. Ele pergunta se ela queria que todos morressem nas mãos daquele peixe. A dificuldade em lidar com o soberano do rio Han estava na capacidade dele de usar técnicas de terra e água. Pouquíssimos dominavam 2 técnicas como ele. Então a única forma de derrotá-lo seria com um imortal que dominasse terra para forçá-lo a sair, ou alguém de alto nível em energia de terra e água. O garoto diz que não vai impedir Yang-gyu de fazer seus planos, mas também não vai participar. A mulher fica furiosa e quebra o controle da apresentação. Então o garoto sai para treinar. Ele diz que se alguém pudesse derrotar aquele peixe, essa pessoa seria a solução. A mulher entra em uma floresta carregando a espada mata-demônios. Ela lembra que um ano atrás um homem chamado Park Han-il matou uma criatura com aquela arma. Embora ele tenha sido preso e depois liberado, a espada foi confiscada e guardada pela sociedade imortal. Era uma ferramenta rara de madeira, e por ter formato de espada causou muita confusão nos céus. Mas conforme a energia que habitava a arma foi desaparecendo aos poucos, a confusão também chegou ao fim. Park Han-il não colocou os pés fora de Gyeongwon durante o último ano. Às vezes saía para comer com a sua mãe ou com amigos, e assistia filmes no tempo livre. A garota lembra que ele disse que não usava nenhum aplicativo de celular, então não seria possível calcular suas conquistas. Considerando tudo que Park Han-il passou, aquilo não seria impossível. Então o prota aparece. Ao ver a garota, ele vira uma esquina. Yang-gyu pensa que não podia perdê-lo e decide segui-lo. Só que não consegue alcançar Park, mesmo correndo a toda velocidade com a ajuda de um talismã. Como resultado, ela perde o rastro dele. Mas Park Han-il reaparece e pergunta se ela era afiliada à Sociedade Imortal. Ele disse que não tinha intenção de fugir, só ficou surpreso porque ela estava seguindo ele. A garota percebe que Park estava suando e se pergunta por que ele usou apenas força física, e não um talismã, para despistá-la.
Então ela joga um dispositivo para ele. Depois que o usuário do aparelho é alterado, Park Hanu mostra suas informações. Young-Woo descobre que ele ainda era um imortal de alto nível, mas classificado abaixo dela. Park pergunta se Yang queria usar o elemento madeira dele para matar o soberano do Rio Han. Ele se pergunta se os imortais realmente queriam aquele monstro morto. Yang diz que não. O motivo de os superiores ainda não terem agido era que queriam ver os juniores resolvendo o problema sem ajuda. Park responde que milhares de pessoas estavam sofrendo por causa disso. A única exceção, aparentemente, era a oferenda. Park pergunta se ao cooperar receberia alguma compensação, e se por acaso poderia ter a sua espada de volta. Yang pergunta como ele sabia disso. Park responde que ao respirar, consegue interagir com as árvores ao redor. E essa era a função da técnica que aprendeu. Yang percebe que era por isso que Park conseguia correr tão rápido na floresta. Então Park diz que primeiro queria saber se o seu toque de recolher seria suspenso como recompensa. Yang responde que ele poderia ser recompensado, mas chamar a atenção de todo mundo era um grande problema. Além disso, não havia ninguém que pudesse prometer algo só porque ele ajudou. Ela explica que o toque de recolher foi imposto inicialmente pelos superiores para punir Park por ter matado o pássaro da senhorita Yua, mas agora esse incidente poderia ser resolvido com mais facilidade se ela conseguisse persuadir aquele homem, ajudando-nos a se livrar do soberano do rio Han. Algum tempo depois, Park já está na margem do rio. Outro homem pergunta por que eles precisavam ir até aquele lugar. Ele não sabia se Park tinha vindo tentar alguma coisa, mas aquela era a energia estranha que ele tinha sentido ali, porque queria ver a criatura. Yang pede para ele se acalmar, dizendo que tudo aquilo era por causa do soberano do rio Han. Park tira algo da mochila e pensa que era nojento. Ele tinha preparado aquilo para esse momento, mas não imaginava que usaria tão cedo. A mulher avisa que seria perigoso se aproximar mais, mas logo se surpreende com o que o Park está fazendo. Park pergunta se ela não viu aquilo na escola, já que ele costumava germinar plantas nas aulas. Aquela planta era muito boa para purificar a qualidade da água, e agora metade do trabalho já estava feito, faltando só o resto. Nesse momento, uma criatura gigante emerge do lago. Park agarra sua espada e se prepara, dizendo que estava prestes a pescar aquele peixe. Um rugido estrondoso ecoa pela área. A criatura declara que era o deus daquele rio, portanto não era alguém que obedeceria ao ser. Ela ataca Park, que mal consegue desviar. Logo depois, ele começa a lançar uma técnica contra a criatura. Furioso, o monstro pergunta como Park ousava fazer aquilo, mas no mesmo instante é atingido por vários projéteis lançados pelo protagonista, ficando ainda mais enfurecido. Enquanto isso, Yang continua protegendo os outros homens e pensa que aquilo era impressionante. Usando as plantas purificadoras, Park drenou completamente os elementos impuros do soberano do rio. Porém, se continuasse naquele ritmo, simplesmente não conseguiria vencer a batalha. O monstro diz que, apesar das habilidades de Park para lidar com a energia difícil de enxergar, seus truques baratos não funcionavam. Então ataca o garoto de novo. Park começa a cair no lago, mas lança mais sementes para se apoiar. Ele comenta que aquela era a última que tinha, depois joga a semente no monstro. A criatura diz que aquilo era uma árvore atingida por relâmpagos, e pergunta se Park pretendia destruir seu corpo com aquele brinquedinho. Só que Park responde que aquilo era um brinquedo que ele colocou no coração dela, e pergunta se a criatura não conseguiria sentir. Nesse momento, ele mergulha de novo, dizendo que eles veriam outra vez. Começando a lançar uma técnica, Park disse que aquilo era um dardo de trovão e relâmpago criado por ele mesmo. Por isso não podia simplesmente deixar a criatura ir embora. Ele começa a eletrocutar toda a área, acerta a criatura em cheio, e uma explosão enorme engole o local. Assim, Park consegue derrotar o monstro. Em cima da serpente, ele comenta que agora o ar estava muito mais fresco. Depois, pensa que cometeu outra má ação, chamando a atenção mais uma vez, e que dessa vez aquilo provavelmente não acabaria bem. O motivo de os imortais terem negligenciado o soberano do rio Han era realmente por causa de provas e crescimentos. Tudo aquilo era para os discípulos deles, não para pessoas comuns. Olhando ao redor, Park parece encontrar o que procurava. Ele pensava que era o menor do que esperava. Era o núcleo interno de uma criatura baseada em água. Cristais reforçados eram construídos na esperança de se tornarem dragões. Por isso, Park decide pegar aquilo como recompensa pela missão. Mas de repente, um homem insulta Park e pergunta o que ele estava fazendo. Rapidamente, usam magia para imobilizá-lo, perguntando se ele já sabia o que tinha feito. Aquele homem era o rei celestial chamado Mikusa. A garota, observando de cima, parece reconhecer o homem que estava prendendo Park. Ela se lembra das palavras de outro homem. Era só agir como se tudo estivesse bem, até aqueles imortais ingratos se meterem em encrenca e começarem a reclamar. Ela pensa que o fato de eles terem aparecido daquele jeito, e o soberano do rio Han ter sido subjugado, significava que eles tinham alterado o destino da morte do rio Han. Então a garota cumprimenta o homem, dizendo que não sabia que os senhores tinham vindo até aquele lugar. O homem questiona se valia a pena dizer que o local era seguro ou autorizado. Depois pergunta se ela não era discípula de Tech, e ela rapidamente responde que sim. O homem pergunta se ela estava dizendo que uma discípula de tal mestre não reconhecia a gravidade da situação. Afinal, aquele garoto que ela trouxe treinou por apenas 1 ano e sem mestre algum. Mesmo que a técnica de construção da madeira fosse rara, um homem que treinou sozinho por 1 ano usou uma técnica forte o suficiente para derrotar um soberano.
Ele pergunta se ela não duvidaria da identidade daquele sujeito e avisa que, se ela ousasse abrir a boca de novo, traria grande humilhação para Tech. Completamente desesperada, a garota entende a situação, então Park começa a rir. O homem pergunta se ele perdeu o medo, e Park responde perguntando por que ficaria desesperado. Ele se pergunta se fez algo de errado, já que estava duvidando dele só porque tinha uma habilidade única. Infelizmente, aquela era a segunda vez que isso acontecia, então Park já estava conferindo o aplicativo. Só tinham se passado 3 minutos desde que o peixe morreu até todos eles aparecerem. Todos ao redor ficaram confusos com o que o Park disse. Ele afirma que eles deviam estar observando aquele peixe de perto. Considerando que apareceram logo depois da morte dele, pergunta se achavam que, caso tivessem matado o monstro, seriam bem vistos pelo público. Mas, como o Park estragou tudo que eles poderiam usar para crescer, vieram correndo para o local em desespero. Irritado, Park manda todos pararem. Logo depois uma explosão acontece e acusam o Prota de ter causado aquilo. Só que o homem se surpreende, porque o ataque dele não surte efeito. Park diz que sempre mira no estômago, assim como antes, então aponta a espada para o homem, que fica completamente furioso. Ele pergunta se Park sabia o que significava apontar uma espada para ele e se tinha alguma última palavra antes de morrer. Só que para Park, não era como se ele fosse morrer ali, porque aquele homem não seria capaz de matá-lo. Prestes a atacar, o homem diz que a arrogância de Park alcançou os céus e lança um golpe contra ele. Uma explosão enorme acontece. O homem fica surpreso, porque outra pessoa chega para interromper a luta, dizendo que o vigia deveria guardar o jardim e pergunta o que ele queria naquele lugar. O nome daquele homem era Baek, um imortal de alto nível dos 3 reinos do céu. Baek diz que tinha um pedido da sua senhora. Ele esperava não ter interrompido aquela demonstração de poder, mas aquilo era apenas violência injustificada. Pelo que viu, aquele garoto era bem tolo. Porém, se os dois quisessem lutar, ele não impediria, porque ambos acabariam com má reputação. Só que o garoto não tinha justificativa. Então, por favor, eles não deveriam atrapalhar o ancião. Logo depois, os dois desapareceram. Então o homem pergunta por que aquela senhora teve que chamar o ancião Baek para salvar o protagonista. Algum tempo depois, Park caminha com Baek. O ancião pergunta se Park sabia se ele apareceria e se foi por isso que agiu com tanta ousadia. Então diz que vai dar um conselho. Park talvez pense que é especial, mas a arrogância fora do comum leva à ruína. Ao ouvir aquilo, Park fica em silêncio e responde que vai se lembrar disso, agradecendo o conselho do ancião. Assim, 1 ano e meio se passou desde aquele dia, e Park ainda se lembrava de como ficou confuso com todos os contratempos daquela ocasião. Por melhores que fossem suas intenções, nem todo mundo as receberiam muito bem. Por isso, ele se preparou com cuidado desde que a história do soberano do Rio Han começou a se desenrolar. Dessa vez não passaria por aquilo de novo. Ele não agiria sem saber das coisas, nem seria tratado como um idiota. Não seria a vítima como foi naquela vez. A senhorita Yua tinha um jardim, e não era qualquer jardim, mas um lugar onde ervas medicinais divinas eram cuidadosamente selecionadas e cultivadas. Só que a história sobre aquele jardim poderia ser apenas um boato. Então Park criou um plano para conseguir provas concretas, um plano para atrair a atenção da mulher que possuía o jardim. Por isso, agora ele estava preparado, parado diante dela. Yua pergunta se ele disse que se chamava Park, e questiona se o jovem sabia o que eram aquelas sementes. Park responde que eram sementes de erva do purgatório. A mulher diz que algo tão precioso só foi descoberto por mortais e reprimido no mercado negro. Ela investigou o vendedor e o puniu severamente. Sentindo a gravidade da situação, Park se ajoelha e admite que pecou gravemente. Ele explica que não teve escolha, pois suas condições de vida eram muito ruins. Mas a mulher pede para ele se levantar a cabeça. Ela diz que agora estava tudo bem, já que ele pagou por seus pecados. Porém, ela só demonstrou misericórdia para que a punição fosse equilibrada, porque o preço por matar o pássaro dela não era leve. Ainda assim, mostraria a misericórdia mais uma vez. Então Yua pergunta por que ele não trabalhava no jardim dela. Afinal, ela pessoalmente tinha um jardim onde cultivava gramíneas e ervas. Se Park era capaz de cultivar erva do purgatório, certamente tinha habilidade suficiente para cultivar plantas aquáticas comuns, como aquelas que purificavam o veneno do soberano do Rio Han. Park agradece, dizendo que ela pensava muito bem dele, mas a razão por trás do cultivo das plantas era apenas a técnica que ele aprendeu. Yua responde que usando aquela técnica, plantas comuns deveriam começar a dar frutos em apenas 1 ou 2 dias. Porém, Park diz que a erva do purgatório não cresceu além de um broto. Não importava quanto tempo ou esforço ele dedicasse, elas não cresciam mais. A mulher pergunta se ele estava dizendo que não tinha destreza, e Park admite que sim. Yua comenta que ele tinha mais coragem do que aparentava, e não conseguia acreditar que ele estava negociando com ela. Então menciona que o apoiaria com algumas ervas medicinais divinas de seu jardim, para que ele tivesse ferramentas adequadas. Além disso, ela o acompanharia para ajudá-lo a alcançar a iluminação. Por esse motivo, designaria outra jovem para auxiliá-lo. Ajoelhando-se novamente, Park agradece pela misericórdia, só que aquilo sempre fez parte do plano dele. Yua faz um sinal para outra garota e pergunta se ela esteve naquele lugar o tempo todo. A garota se aproxima rapidamente da mestre, que pergunta qual era seu veredito. A garota diz que Park parecia muito suspeito, porque
porque estava sendo cordial demais. Parecia até que estava tramando alguma coisa. Além disso, ela tinha ouvido que ele foi quem matou o pássaro de Yua, e também derrotou o soberano do rio Han. O garoto não era experiente, mas para conseguir tanta coisa, só podia ser um gênio ou um completo idiota. A garota pergunta se a mestre sabia que ele estava planejando algo desde o começo, e mesmo assim o aceitou. Foi por isso que a mestre pediu para ela ficar de olho nele, mas Yua disse que, para não se preocupar tanto, primeiro, deixaria Park administrar o sexto jardim, e mesmo que ele tivesse más intenções, não conseguiria obter nenhuma única semente do jardim dela. Se o garoto se mostrasse inútil, elas poderiam transformá-lo em fertilizante. A garota pensa que elas decidiram trabalhar com Park por causa do pêssego da península. Yua era uma senhora poderosa, então não dava para gostar totalmente daquilo. Mesmo assim, ela esperava que o protagonista fosse útil. Enquanto isso, Park caminha pela rua pensando que o poder do imortal, escondido naquele lugar, era superior a 300, e o poder de Yua passava de 400. Park tinha alcançado 10 estrelas na técnica do vento estelar ao longo do último ano, então conseguia medir mais ou menos o poder dos outros. Mas ele não confiava totalmente nesses números. O Rei Celestial e aquele homem temperamental estava acima de 600. Além disso, Baek tinha um nível de poder superior a 400. Já Park, por outro lado, tinha cerca de 45. Ele pensa em como aprendeu todas as técnicas do vento estelar durante o último ano. Só que tudo aquilo era ainda apenas teoria. Por isso, Park Haneu sabia que ainda tinha muito caminho pela frente. Ao chegar ao destino, ele pensa que finalmente estava onde precisava estar. E bem na frente dele, surge uma árvore sagrada brilhando. Park diz que trouxe algo para a árvore naquele dia, o núcleo do soberano do rio Han. Já que estava oferecendo um presente, nada mais justo do que receber alguma coisa em troca, também. Algum tempo depois, Park está meditando diante da árvore, quando acorda de repente, surpreso. O cheiro daqueles pêssegos eram bons demais. Só depois de ficar sentado ali na frente, ele conseguiu melhorar o seu poder de ataque. O pessegueiro vinha treinando sua forma ao longo do último ano, mas só naquela última semana suas flores tinham desabrochado e dado vários frutos. Ainda eram bem pequenas, mas como cresceram e amadureceram um pouco, Park achou que já dava para comer pelo menos um pedaço. Só que uma voz manda ele não ser tão apressado. Ao olhar para o lado, Park fica surpreso. Um ursinho tinha começado a falar com ele. Park pergunta quem ele era, e o urso responde que o ancião o chamou de Guwak. Park então pergunta se ele era o deus da montanha conhecido como Gaunin. Depois que os portões do céu se abriram, as divindades começaram a revelar sua existência. E essa, em especial, tinha sido bem azarada. Centenas de anos atrás, quando a capital foi transferida para Hanigang, os oficiais acreditaram que a energia de fogo do Monte Gnuin afetava a região. Então tentaram adicionar energia de água, usando a estátua mítica do leão unicórnio, junto da escavação da Lagoa Azul e várias outras coisas. Com isso, acabaram enfraquecendo constantemente a energia do Monte Ganin. Por isso aquele urso só tinha metade da altura original. Park comenta que treinava ali há mais de um ano, então achou que já teria encontrado o urso antes, mas só o viu agora. O urso explica que não viu motivo para interferir em um devoto que estava treinando. Park se pergunta se o objetivo do urso era o pêssego. Como a árvore distorcia a área, ele não conseguiria entrar na barreira, então Park pede para ele esperar um pouco, dizendo que só precisava comer alguma coisa. Mas o urso repete que ele não devia fazer isso. Pergunta se Park não ouviu o que ele acabou de dizer, porque aquilo seria muito imprudente. A energia da árvore estava concentrada no fruto. Se Park pegasse o pêssego naquele momento, a proteção da árvore não funcionaria de jeito nenhum. O urso pergunta o que ele faria se as pessoas que estavam observando a árvore viessem roubá-la. Park pergunta se o urso estava planejando roubar a árvore. O urso pergunta se ele tinha cara de ladrão, mas avisa que não era só ele. Mais cedo ou mais tarde, algumas pessoas perceberiam a existência daquele lugar, e naquele exato momento, havia alguém no fim da colina esperando pelo protagonista. Ao olhar para cima, Park nota a barreira gigantesca e sente uma energia absurda. Apontando para cima, o urso diz que já tinha avisado. Se estavam atacando tanta barreira, significava que estavam determinados a chegar até ele. Ou talvez estivesse atrás do pêssego da árvore da imortalidade, que estava crescendo ali. Park diz que talvez fosse o pêssego citado em Jornada ao Oeste, aquele que o rei macaco come. Mas o urso manda ele esquecer isso. O importante era que um dos maiores taoístas estava atrás dele, alguém que estava usando técnicas de fogo. Com seu treinamento, Park conseguia atravessar as formas da árvore. Um corpo humano comum não suportaria os efeitos do pêssego da imortalidade, mas o urso era diferente, e por isso Park deveria entregar a fruta a ele. Só assim o urso recuperaria sua energia espiritual para proteger Park e a árvore daquele homem. Só que Park pede desculpas de novo e começa a comer o pêssego. O urso fica completamente chocado, e se perguntando quem diabos era aquele garoto. Ainda assim, aquele era o pêssego da imortalidade, o mesmo tipo de fruto que transformou o rei macaco no mais forte. Ele se pergunta o que aconteceria com Park. No mesmo instante, o sistema anuncia que a substância foi consumida. Park se senta imediatamente para meditar. O urso pergunta como ele está se sentindo
e se percebeu alguma mudança no corpo. Park responde que o pêssego era bem doce e fresco. O urso fica sem palavras e chama ele de idiota. Park pensa que o urso realmente ficou nervoso, mas não importa qual técnica de respiração tentasse, ele não conseguia controlar o calor se movendo livremente pelo corpo. Apesar disso, não era como o calor que incomodou da outra vez. Essa sensação era mais suave. O urso explica que são necessários 3.000 anos para produzir um fruto de baixo nível. Então um fruto que cresceu em apenas um ano devia ser de qualidade muito baixa. Park diz que está com dificuldades e pergunta se o urso poderia ajudá-lo. O urso responde que não poderia nem se quisesse, porque não tinha poder para isso. Então Park joga uma semente na testa dele, deixando o urso completamente irritado. Só que o urso percebe o que foi jogado e pergunta se aquilo não era uma semente do purgatório. Ele pergunta se Park estava mesmo dando algo tão precioso para ele. Park então entrega várias sementes com calma, dizendo que no momento aquilo era tudo que tinha. Ele pergunta se o urso conseguiria se recuperar com aquilo. O urso responde rapidamente que seria fácil. Park pergunta o que poderia fazer agora. O urso responde que a partir daquele momento, ele poderia começar a vender cavernas. Park fica completamente chocado com aquilo. O urso explica que só aqueles 3 brotos de ervas do purgatório não seriam suficientes para restaurar o seu poder. Park pergunta se havia mais alguma coisa que pudesse fazer. O urso pergunta se ele tinha mais alguma outra carta na manga. Park diz que poderia verificar algo. Acessando o sistema, ele comenta que havia aquela função. Ao observar, o urso nota que era um mapa da região. Enquanto isso, Park percebe que teria que lidar com a pessoa se aproximando. O urso pergunta se ele estava pensando em lutar, e Park confirma. Se simplesmente deixasse as coisas como estavam, sua árvore poderia ser tomada. O urso acha óbvio que Park perderia com o poder atual, e se pergunta o que aquele garoto estava pensando para estar tão calmo. Nesse momento, Park começa a correr em direção à figura que se aproximava. O homem pensa que finalmente encontrou o protagonista. Pouco depois, Park está diante dele, sentindo a sua energia. O homem pergunta se ele era o discípulo do Rei Celestial, e se seu mestre tinha mandado ele levá-lo de volta rapidamente. Park responde que sim, e acrescenta que até dará um item a ele, o leque da raposa de 9 caudas. O urso exclama que aquele leque só tinha sido visto uma vez, 300 anos atrás. Ele não conseguia acreditar que um tesouro daqueles, feito a partir da cauda de uma raposa, existisse ali. Era extremamente raro. Como era um tesouro, a cauda permanecia intacta, e a energia fantasma contida nela devia ser realmente formidável. O homem confirma que o leque realmente pertencia à raposa de 9 caudas. Park, porém, se pergunta, mesmo sendo o leque do Rei Celestial, se ele realmente causaria uma explosão num lugar cheio de pessoas. O homem pergunta se Park não conseguia sentir a energia da área. Diz que, não importa a habilidade de Park usasse, ou quanto gritasse, ninguém escaparia dali. O urso interrompe, explicando que a energia incomum daquele homem vinha do tesouro que ele usava, contendo o poder de 4 bestas celestiais. O homem fica irritado e pergunta por que o urso sempre interrompia. Só que Park nem sabia daquilo. Furioso, o homem diz que até aquela criaturinha estava atrapalhando, perguntando por que o urso sempre se metia nos assuntos dele. Em vez de tirar a vida do peixe, ele tiraria a vida de Park. Observando a situação, Park pensa que seu poder tinha chegado momentaneamente a cerca de 125 vezes sua força inicial. Com aquele item sagrado, parecia até um equipamento de jogo de fantasia comprado com dinheiro, modo pay to win. Quando o homem chegou, espalhou sua energia pela montanha e reduziu as habilidades de Park. Park não acreditava que ele estivesse realmente reunindo energia. Percebendo a situação, Park começa a usar uma das suas habilidades, chamada de distribuição do vento. Ele entende que o homem estava reunindo a energia que tinha espalhado. Em questão de segundos, o homem lança um ataque contra Park, mas Park simplesmente despedaça o golpe. O urso fica sem palavras, se perguntando se técnicas marciais daquele tipo eram mesmo possíveis. Park pergunta se o homem não tinha dito antes que não importa o que acontecesse, nada sairia daquele lugar. Porque se alguém tentasse brandir uma arma contra outra pessoa, precisava estar preparado para receber um contra-ataque. Chocado, o homem pergunta como um bastardo sem ensinamento adequado ousava desafiá-lo. Mas nesse momento, algo estranho começa a acontecer. Um brilho azul envolve o homem e imediatamente ele desaba inconsciente no chão. Park se aproxima para ver se o rapaz estava bem, dizendo que quando ele usou o leque de forma imprudente esperando obter um poder maior do que o próprio, sua alma foi absorvida pelo item em vez de seu poder. Porém, Park não acredita totalmente que esse seja o caso. O urso comenta que se a pessoa certa tivesse conseguido usar aquilo, a montanha inteira teria explodido. Park se pergunta se o item sagrado era mesmo tão poderoso assim, e se fosse ele precisava daquele item. De repente uma explosão acontece. Parece que o homem de antes estava atacando a barreira. Segurando seu discípulo, ele diz que aquilo foi um erro inacreditável. Ele não conseguia acreditar que um discípulo do Rei Celestial tinha virado um idiota dentro do domínio dele. Estava claro que aquela criança não conseguiria escapar da ira do Rei Celestial outra vez, mesmo que ele fosse comandante da Sociedade Imortal ou mestre das artes marciais vermelhas. Isso não era nada comparado aos 8 monges sagrados. Park responde que fez tudo em legítima defesa.
Ele pensa que a autodefesa também se aplicava ao homem que estava atacando ele e começa a preparar o seu contra-ataque. Irritado, o ancião diz que deveria ter queimado o parque um ano atrás. Ele não entendia por que o Rei Celestial queria um desastre ambulante como ele. Mas agora que chegaram a esse ponto, ele queimaria Park completamente, deixando apenas os ossos para trás. Mesmo assim, Park observa a situação friamente, sem reação. Em segundos, ele começa a correr. O homem o persegue sem parar, lançava vários feitiços contra o garoto. Sentindo-se encurralado, Park admite que estava em desvantagem. A compatibilidade daquela luta não parecia favorável. De todos os elementos, fogo era o pior para ele. O urso grita para o Park usar logo o leque das raposas de 9 caudas. Bastava inserir a energia nele e balançar. O urso explica que deveria funcionar, independente do elemento usado. Mas então o ancião lança um feitiço que atinge o pobre urso. Enquanto isso, Park pensa na ideia do urso e se pergunta se a sua alma seria sugada como a do outro garoto. Ainda sem alternativa, ele decide tentar a si mesmo. Park começa a lançar um feitiço usando a habilidade do leque. Irritado, o ancião grita perguntando como Park ousava usar o leque da raposa de 9 caudas. Só que todos os ataques acabam atingindo o próprio ancião, deixando o Park completamente atordoado com o que vê. Então esse era o verdadeiro poder de um item sagrado. Ele se pergunta para onde o homem foi. Nesse exato momento, Park é atingido pelas costas. Ele sofre um ferimento grave e suspeita que algum órgão foi danificado. Erguendo-se em meio às chamas, o ancião diz que aquilo era patético. Park não apenas transformou o discípulo do Rei Celestial em um idiota, como agora estava usando o leque da raposa de 9 caudas. Park não consegue acreditar que o homem sobreviveu. Ele se pergunta como os tais imortais podiam ser daquele jeito. O ancião começa a lançar vários feitiços contra Park, declarando que aquele seria o fim. Os golpes atingem o pobre garoto, causando um ferimento fatal. O ancião diz que não deixaria Park usar aqueles truques sujos novamente, e que levaria até o Rei Celestial. Sobrecarregado, Park se pergunta se aquele era o momento que morreria. Ele imagina que seu corpo estivesse totalmente restaurado. Poderia ter vencido, mas fica confuso quando a dor desaparece de repente. Então um pêssego começa a flutuar no ar. O sistema anuncia que a análise da substância foi concluída. Muito tempo atrás, o Rei Macaco buscou liberdade contra interferências, e por isso obteve sua pele. Ele não era ferido por muitos itens sagrados usados pelo Reino Celestial. Suportou 49 dias no caminho celestial octuplo, e mesmo sob pressão dos 5 dedos de Buda, sua pele resistiu por aproximadamente 500 anos. Assim, ele buscou um corpo invulnerável à morte. Conseguiu adquirir células que nem as artes marciais mais cruéis dos emissários da Terra dos Mortos conseguiriam ferir. No fim, até o Rei do Submundo desistiu de matá-lo. O sistema anuncia novamente que a substância foi consumida. As propriedades vinham do pêssego. Sua função era criar dispositivos personalizados otimizados para um elemento. Foi assim que Park ganhou o poder que tanto desejava. O novo dispositivo era responsável por várias ações metabólicas, incluindo neutralizar venenos. O novo fígado de Park encheu seu corpo inteiro da cabeça aos pés com água fria. Ao abrir os olhos, Park aparece completamente diferente de antes. O ancião percebe que a transformação e pergunta como Park adquiriu a energia da água. Então entende que cometeu um erro grave. Park, no fim das contas, era um irregular. O próprio Park não entende como aquilo aconteceu, mas por enquanto, só fica feliz por não estar mais sentindo calor. Ele pega novamente o leque da raposa de 9 caudas e lança outro ataque contra o ancião. O homem, completamente incrédulo, é atingido pelo golpe. Assim a batalha termina. Park desaba no chão, inconsciente, enquanto o urso grita desesperado para ele abrir os olhos. Quando Park começa a recuperar a consciência, o urso pergunta se ele voltou ao normal. O urso diz que nem queria discutir o que tinha acabado de acontecer, e pergunta se Park não deveria sair daquele lugar cheio de água. Ainda confuso, Park olha ao redor e percebe que a área inteira estava submersa. Ele não consegue entender o que estava acontecendo. Ao verificar o corpo do ancião, Park murmura que ouvia falar de uma bandeira que funcionava como controle remoto da barreira e se pergunta onde ela estava. Observando a situação, Park parece surpreso quando encontra uma espécie de talismã vermelho. O urso diz que aquilo era uma bolsa de tesouro. Em resumo, uma bolsa mágica criada para guardar itens pequenos e grandes. Mas o urso lembra a Park de que aquela não era hora de brincar, porque provavelmente várias pessoas estavam indo até aquele local. Enquanto Park carrega o homem nas costas, o urso pergunta onde diabo ele estava indo. Ao perceber que Park jogou o homem no chão, o urso questiona o que ele estava pensando. Ele avisa que, se ficassem ali, outras pessoas poderiam descobrir a localização da árvore. Começando a lançar um feitiço, Park pede para o urso relaxar. Usando sua magia, Park parecia estar planejando algo para enganar os perseguidores. O urso fica impressionado com o que vê. Ele pensa que Park estava absorvendo o corpo do taoísta superior na árvore para germinar uma nova florada de frutos. Park comenta que, por sorte, eles não estavam atrasados demais. Ao notar mais pessoas se aproximando, ele diz que terminaram a tarefa bem a tempo. O urso explica que o persegueiro desabrochou e abriu a sua barreira. Por isso, eles ainda não tinham sido encontrados.
Porém, o urso resmunga que era uma pena, porque se o taioísta não fosse de elemento fogo, outro fruto poderia ter crescido na árvore. Aproveitando a conversa sobre o fruto, Park pergunta se ele tinha algum efeito medicinal especial. O urso responde que não sabia. Por ser um tesouro tão precioso, poucas pessoas conheciam sua verdadeira natureza. Como nada tinha mudado em Park, o urso especula que talvez o fruto não estivesse totalmente maduro, e por isso ainda não tinha tido efeito. Park pensa que se realmente pudesse aumentar seu poder através do fígado, sua energia de água poderia crescer. Havia muito a considerar sobre aquilo, e ele se pergunta o que aconteceria se comesse um fruto cultivado por muito tempo. Enquanto isso, o urso parece querer pedir algo. Ele pergunta se Park poderia mostrar a ele como era o mundo exterior. Park questiona se uma divindade podia deixar sua montanha. O urso explica que só precisava compartilhar seu alter ego, mas precisava de poder para isso. Park pensa que o urso grudaria nele feito um chiclete. O urso, porém, diz que não tinha outra forma, além de implorar e seguir Park, agora que seus caminhos se cruzaram. Ele poderia ver o mundo e todas as coisas boas através dele. Observando a situação, Park parece aceitar a proposta do urso, mas em troca, exige algo que o urso tinha. Sem hesitar, o urso entrega uma arma ao jovem. Enquanto Park examina o item, o urso explica que por muito tempo, inclusive em toda a península coreana, existia uma presença que aparecia pelo leste asiático. Essa presença era uma raça fantástica com capacidade intelectual chamada Goblins. Eles não só possuíam excelentes habilidades básicas, como também tinham físico espiritual. Sua natureza era impressionante, e eles possuíam armas exclusivas que refinavam suas habilidades. O elmo e o bastão dos Goblins. Park continua examinando a arma e pergunta se poderia usá-la, já que achava que o livro dizia que apenas o dono original poderia empunhá-la. O urso confirma que isso era verdade, mas acrescenta que aquele era um tesouro importante que poderia ser trocado por um Goblin por qualquer coisa. O elmo e o bastão não eram itens que podiam ser criados duas vezes. Perder qualquer um dos dois significava perder metade do poder do dono. Park comenta que se o urso ainda tinha aquilo, então talvez nem soubesse quem era o dono original. Pelo que o urso disse, Park achava que aquilo não parecia ruim. Aceitando o bastão, ele disse que começariam a viajar juntos, deixando o urso feliz. Park então afirma que agora deveria focar em trabalhar para a Senhora do Jardim, mas antes disso, iria recolher os itens especiais das pessoas inconscientes ao redor. Enquanto isso, a próxima cúpula, Ryuju 22, marcada para o dia 31 daquele mês. O governo tinha feito planos especiais para se reunir em particular com os chefes dos estados de alto escalão. Um homem comenta que ouviu dizer que o motivo da cúpula estava relacionado a algo chamado Torre de Marbling, mas Park corrige, dizendo que se chamava Babel. A Torre de Babel era uma estrutura sem precedentes construída por humanos antigos para alcançar o céu. Embora fosse um pouco diferente do mito antigo, ela existiu muito antes de os portões do céu serem fechados, e na atual dinastia dos imortais seria reconstruída de acordo com os projetos da Babilônia. Porém, se a torre fosse reconstruída por esses projetos, todas as línguas do mundo poderiam ser afetadas. Era claro que isso traria vantagens, mas as consequências também seriam grandes. Afinal, muitos negócios foram construídos em torno de traduções. Park pensa que aquela era mais uma história global que não tinha nada a ver com ele. Conclui que esse mundo não tinha relação nenhuma com sua vida, mas no instante, um acidente acontece. Park se levanta rapidamente, perguntando o que acabou de acontecer, só que fica surpreso ao ver a garota de antes parada na frente do carro, mandando ele sair dali. Ela se apresenta como Jashon. Opa, rapaziada, você chegou aqui até o final? Se inscreve no canal e escolhe um desses vídeos que vai aparecer em cima pra você dar uma olhada pra ver se você gosta. Tamo junto, logo mais.